Bom, conforme prometido, musculação para lutadores. Por incrível que pareça, esse foi meu trabalho de conclusão de curso, meu TCC, quando eu me formei em Educação Física. Eu fiz e apresentei esse trabalho lá para 2003, 2004, se eu não me engano. E eu tinha ele guardado aqui, o que vai ajudar a gente nessa explicação, como aplicar a musculação para lutadores, com o objetivo de otimizar a performance usando um treino de sobrecarga. Então, eu vou falar resumidamente como que foi um pouco da minha vida na competição de jiu-jitsu e vou abrir uma brechinha aqui para falar também de esportes de luta de contato, como boxe, um kickboxing, um muay thai, como que a gente pode aplicar a musculação para esses esportes também. Então vamos lá. O objetivo, como eu já disse, é esclarecer várias dúvidas, lembrando que na época não tinha nada na literatura, absolutamente nada. Você pegar ano 2000, antes então nem se fala, não tem nada documentado sobre musculação para lutador. Então eu meio que fui cobaia nesse tipo de treino e vou explicar o que eu fiz e serve até os dias atuais, é óbvio. A preparação, ela visa o desenvolvimento de alguns aspectos. O que um lutador precisa? Ele precisa aumentar a força, ele precisa aumentar a resistência, ou seja, uma maior resistência vai fazer ele durar mais tempo na luta. Você pega o boxe só acaba quando vai todos os rounds. Se o cara não cai no primeiro, segundo, terceiro round, que era o que acontecia com o Mike Tyson, ele tinha que aguentar em pé 10 rounds, 12 rounds. Então, a musculação ajuda o atleta a ter mais resistência, mais tempo de luta. A gente também tem que desenvolver a flexibilidade. Isso vai melhorar a qualidade do movimento e todo mundo sabe que a musculação ela melhora também a potência, que é uma associação da força com a velocidade. Os fundamentos fisiológicos em um trabalho de sobrecarga, ele tem como base a hipertrofia, que é o aumento do número de fibras. E outras formas de aumento do músculo, existe também a hiperplasia, que é a cisão longitudinal, enfim, são alguns conceitos. Algumas considerações sobre força, que eu tive que apresentar na época. A força relativa é o que vocês têm que saber agora, porque às vezes quando você aumenta a força gerando hipertrofia, você pode aumentar o peso do lutador. E aí ele estoura na categoria, ele vai para a categoria de cima e perde a luta, porque ele é bom na categoria dele. Eu, por exemplo, lutava peso médio, até 82,3. Se eu fosse para a próxima categoria, iria até 90 quilos. E não é uma categoria legal para a minha altura. Então, foi definido que a melhor categoria para eu lutar era a categoria peso médio. Então, eu tinha que conseguir força e potência no peso médio. Eu lembro de uma vez que eu pesei 84 de kimono em um campeonato paulista. Eu tive que ficar correndo em volta do quarteirão para suar e perder o peso de água. Aí eu entrei na categoria, desidratado praticamente, cansado, porque eu tive que correr debaixo de sol. Não preciso nem falar que esse paulista eu não levei, né? Então é importante você fazer um treinamento para aumentar, às vezes, só a força do atleta, sem gerar um aumento de peso, para ele não estourar na categoria. O que a gente sabe da musculação? A gente sabe que a gente consegue resultados na musculação normalmente entre 1 e 20 repetições.
Eu costumo dizer que mais do que 20 repetições não precisa, porque isso você já consegue pedalando, correndo, no próprio movimento de luta. Você está fazendo às vezes mais do que 20 repetições de determinado movimento. Então, você tem que aproveitar a musculação para ganhar o que você não consegue no seu esporte principal. No jiu-jitsu, por exemplo, o que me dá muita resistência para eu aguentar muito tempo lutando é treinar muito jiu-jitsu. Não adianta eu querer resolver uma falta de resistência no jiu-jitsu fazendo musculação. Então eu tenho que usar a musculação, é lógico que a musculação vai me dar resistência, principalmente se eu ficar entre 15 e 20 repetições. Mas não quer dizer que se eu aumentar a carga a ponto de falhar na quinta repetição, não quer dizer que eu não estou trabalhando resistência também. Eu estou. Mas como a resistência já está acontecendo no meu esporte principal, que é a luta, eu tento usar a musculação para conseguir mais força e potência, certo? Então, esses conceitos são básicos. A gente sabe que uma carga mais alta, que você falha antes de 5 ou 6 repetições, você trabalha mais força. Um trabalho com uma carga mais leve, entre 15 e 20 repetições, tem um foco maior em resistência. Não quer dizer que não está trabalhando força também, está trabalhando força também. E a gente tenta utilizar no treino de musculação toda essa faixa de repetição. Uma coisa bem legal para lutadores de contato, o boxeador, por exemplo, você usa para socar o peitoral, o deltoide e o tríceps. Mas se você esquecer de treinar o músculo antagonista, você não freia o movimento do soco. E inconscientemente, seu soco às vezes sai com menos potência. Você não tem aquela confiança para bater porque você não vai frear. Então você perde a potência porque você não trabalhou o músculo antagonista. Então se você trabalha o peitoral, você tem que trabalhar costas, que é o antagonista. Porque o antagonista fraco vai contrair prematuramente para frear o agonista, provocando uma redução de velocidade na hora que ele vai dar o soco. Outra coisa muito importante, não esquecer de treinar músculos estabilizadores. Se você não tem um abdômen fortalecido, ou músculos paravertebrais, músculos lombares, teu soco não vai sair com potência. Então você tem que treinar músculos estabilizadores. Normalmente isso se treina no próprio treino de luta. No jiu-jitsu a gente fazia às vezes 1000 abdominais lá antes de começar o treinamento de luta. Outra coisa, volume de treino, a ciência já reconheceu que é uma variável que determina também a hipertrofia, assim como outras. Porém, um volume grande para uma pessoa que já faz outro esporte pode gerar subtreinamento, o tal do overtraining, que vai levar esse atleta a ter insônia, às vezes depressão, má digestão, muita dor muscular, ele não recupera, enfim, inúmeros problemas. Por isso, a montagem de treino de um atleta de luta tem que ser com volume baixo. Isso tem que ficar muito claro. É importante, como qualquer aluno que você vai pegar na academia, é importante a avaliação física. Você tem que saber o VO2, que é a capacidade de oxigênio que essa pessoa absorve, para ver se ela tem um condicionamento aeróbio suficiente para aquele esporte que ela faz. Se é um lutador, tem que ter um VO2 às vezes maior que 55. E você tem que medir isso para saber se ele precisa ou não de aeróbio. Se ele não precisa, você não põe aeróbio, porque o aeróbio só vai servir para aumentar o volume de treino. Então você tem que saber o VO2 dele logo na primeira semana, para saber como que você vai montar esse treino. Se o VO2 é baixo, tem que fazer aeróbio para ver se melhora um pouco o VO2, apesar que o VO2 é genético.
né? Você consegue aumentar no máximo 10% com treinamento aeróbico. A avaliação física também vai te dar como que está a gordura corporal desse indivíduo, se tem que abaixar para ele entrar na categoria de peso, etc. Então, o importante é que o treinamento não é simplesmente, o treino para a luta é esse, como eu disse no vídeo anterior. Você tem que ter uma periodização, um planejamento para esse atleta. Ele tem que começar por uma fase de hipertrofia, que é muito parecida com um treino de fisiculturista nos primeiros meses. Quando vai se aproximando da competição, esse treino ele vai mudando, ele vai entrar em uma transição, depois em uma especificidade, para depois ir diminuindo a fim de aumentar a performance no dia da competição. Então é muito importante esse planejamento, e eu vou mostrar como que eu fiz o meu logo após. Existem vários tipos de treino, né, dependendo da fase ou da individualidade do atleta. Então você tem aí na legenda, segunda-feira esse atleta treina luta, na terça musculação, quarta luta, quinta musculação, sexta luta, sábado luta e domingo descansa. E é um treino em circuito, é sempre o mesmo treino. Eu usava esse treino em circuito quando eu estava me aproximando da competição, a fim de eu recuperar mais do treinamento anterior, que teve uma base de hipertrofia, e poder também aumentar o treinamento de luta. Então vejam que aí é um treino apenas 2 vezes por semana. Outro tipo de treino, 3 vezes por semana. Dependendo da fase que eu estava, eu passava para um treino de 3 vezes por semana. Isso foi explicado no vídeo anterior. A divisão é essa. Eu sei que aí na tela tem dorsal com bíceps, que eu falei no vídeo anterior, que hoje a gente está vendo muita gente rompendo bíceps. Eu mesmo já rompi o meu, em uma infelicidade, treinando boxe com um estagiário. Quando eu bati, rompeu o bíceps. Então, muitas pessoas, muitos profissionais hoje não recomendam treinar bíceps depois de dorsal, justamente porque o bíceps já foi acionado no dorsal, a fim de eliminar um risco. Ah, mas é proibido? Não, não é proibido, mas alguns profissionais dizem isso e eu estou concordando com eles porque eu rompi o meu. Então tem muito também do que a gente passa na vida e às vezes fica condicionado a pensar dessa forma. Não quer dizer que esse meu modo de pensar está certo. Para mim hoje se tornou uma verdade. Para outra pessoa às vezes não precisa. Esse é um tipo de treino de 4 vezes por semana. A pessoa pode treinar 4 vezes por semana a musculação, principalmente se ela estiver longe da competição. Então vocês vão vendo que mais longe da competição, o volume da musculação é maior. Vai se aproximando da competição, a musculação vai diminuindo. Então isso daí, esses quadrinhos, eles estão elucidando toda essa periodização que vai acontecer com a aproximação da competição. Por isso que você tem que saber a data e planejar para o dia que você quer. Treino de 2 períodos por dia para pessoas que visam aumento de peso. Musculação 3 vezes na semana. Luta 5 vezes na semana, como vocês estão vendo aí, só descansa no domingo. Quando a pessoa pode aumentar o peso, ela também pode treinar mais dias na semana. Porque um treino de 2 vezes por semana em circuito, vocês sabem que não vai gerar tanta hipertrofia. Você vai acabar treinando outras aptidões com esse treino. Mas você não vai, às vezes, aumentar o peso corporal com esse treino.
Então, o treino em circuito, muitas vezes, pode ser usado em pessoas que não podem extrapolar o peso da categoria. Treino 2 períodos do dia, visando potência sem aumento de peso. Veja só, é o que eu acabei de falar. Já é um treino em circuito. Por que em circuito? Justamente para não aumentar o peso. Então você pode ir mudando, dependendo do seu peso e da sua categoria, você vai mudando também seu treino próximo à competição, não só porque está chegando perto da competição, mas também porque você não pode extrapolar. Se você continuar, às vezes, com 3 vezes por semana um treino volumoso de musculação, às vezes você extrapola. Dependendo da genética do cara, você extrapola o peso da categoria. Então é melhor você passar para um circuito. E como seria esse circuito? Olha que interessante. Apenas 2 séries de agachamento, leg press, extensão de pernas, supino, remada curvada, voador, pulley alto, elevação lateral, rosca direta e rosca tríceps. Quando eu fiz isso, eu fazia sem intervalo. Quando eu acabava o circuito inteiro, eu dava um intervalo de 3 minutos, 5 minutos e fazia outro circuito desse. Acabou o treino. Não é para gerar hipertrofia. Então, a montagem dos treinos segue a dinâmica dos esportes. Se é um lutador de solo, você vai focar mais em isometria, como eu falei no vídeo anterior. Se é um lutador de boxe, que é de contato, você vai começar a simular socos no próprio dumbbell, você vai pedir para o aluno acelerar o dumbbell, você vai dar soco no crossover, no cabo, você vai fazer movimentos de acordo com a luta. Bom, aí já é um treino para quem tem que perder o peso, até para entrar na categoria ou quem sabe melhorar o VO2. É por causa disso que essa pessoa precisa colocar um aeróbio, então é um modelo para quem precisa do aeróbio ou para aumentar o VO2 ou para otimizar a queima de gordura, diminuindo o peso corporal da pessoa para que ela entre na categoria. E isso foi mais ou menos o que eu fiz. Eu vou explicar. Então, se você olhar aí na tela, deixa eu ver se funciona o mouse aqui, ó. Esse símbolozinho aqui, ó, é a fase de hipertrofia, tá? Que é a hipertrofia. Então, a hipertrofia, ó, vamos supor que o meu campeonato é em julho, tá? 1º de julho, tá? 1º de julho. Tá vendo a competição aqui, arroba? Então, aqui é a última semana de junho, vai, 1º de julho. Veja só, a fase de hipertrofia seria janeiro, fevereiro e março. Isso supondo que eu tenho 5 meses para treinar, tá? 5, 6 meses para treinar. No exemplo do vídeo anterior, eu comecei em novembro. Melhor ainda, porque eu consigo aumentar a fase de hipertrofia. Então eu tenho 3 meses de hipertrofia, depois eu tenho 2 semanas de transição, que eu vou treinar explosão com sobrecarga, eu vou tentar ganhar potência. Citei também como pode ser um treino dessa forma. E também seguindo a dinâmica na fase específica, que seria aqui, ó, as 2 últimas semanas de abril e maio, que aí eu entro com isometria, entro com puxada, em vez da barra fixa eu uso o kimono, porque é a mesma pegada que eu vou usar durante a luta. E, como eu disse no vídeo anterior, ó, 2 semanas antes, ó, depende da pessoa, pode ser até mais ou menos, para tudo, para a musculação. Tem gente que para a musculação 2 semanas, mas continua lutando e para só 4 dias antes da luta, totalmente, até a luta para 4 dias antes. Eu parava tudo praticamente 2 semanas. E depois é o dia D, que é o dia da competição. Então, mais ou menos isso, em uma periodização de 6 meses aqui, para vocês entenderem como esse treinamento muda. E veja só, na parte específica, eu vou treinar 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, 3 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 vezes por
Eu poderia, nas 2 últimas semanas, utilizar movimentos de um CrossFit. Embora seja muito lesivo, se a pessoa tem familiaridade com esse tipo de esporte, com um levantamento olímpico, por exemplo, se ela tem a técnica, ela pode usufruir de alguns movimentos. Então nada deve ser banalizado. Depende para o que você quer. Às vezes o CrossFit eternamente pode machucar, mas em uma fase específica vai ser só aquelas 2 semanas. Talvez não tenha problema. Então, o detalhe vai muito da individualidade do atleta e do que está acontecendo no momento. Beleza? No próximo vídeo eu vou falar mais um pouco sobre esportes de boxing, Muay Thai, que envolve socos e chutes.